ali. Não é que você está sozinho em São Paulo, não, você está sozinho lá no Japão, quer dizer, além de você não conhecer ninguém, você é estrangeiro, os caras meio que te olham, no momento que você começa, qualquer tipo de arte, você é inserido nela, pode ser poesia, pode ser pintura, pode ser música, você começa a entrar nesse mundo e você também começa a perceber que os outros artistas pensam mais ou menos como você. Aí eu trouxe alguns exemplos, muito marcantes, porque japonês você sabe que não chora, japonês é macho, não chora. Mas naquela hora eu transbordava, assim, eu nunca vi ninguém recitar tão belamente quanto a mãe, a professora Sônia. Hoje vocês estão aqui porque o professor Denis, né, que já é conhecido de vocês, ele vai falar sobre o livro que ele escreveu. Tá? Então ele foi convidado por nós aqui da escola, justamente por ele ser um professor, escritor, né? E nós queremos com certeza valorizar, né, o trabalho, né, dos nossos professores. Tá? Então hoje ele vai falar um pouco sobre o livro dele, sobre a inspiração dele e vai tirar as dúvidas de vocês, tá? Então se vocês tiverem dúvidas, depois no final vocês podem, né, conversar, perguntar, enfim, ok? Por favor, respeito, né? Ele já é professor de vocês, eu sei, mas nesse momento ele é o palestrante da tarde, então tenham todo o respeito possível, tá? Muito obrigada e uma salva de palmas para o professor. Olá. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Denis, professor de artes de vocês. Se esquecemos, sou eu. Muito bem. Hoje, gostaria de agradecer a professora Andréia, a diretoria, por esse convite, falar do meu livro. Espero que, no final da palestra, alguns de vocês se inspirem também em fazer um pouco de arte. Pode passar, pode pausar. Daqui é o livro que eu publiquei ano passado, é uma terceira edição. Ao longo do meu caminho fui escrevendo e quanto mais eu escrevia, mais eu renovava uma nova edição e já estamos na terceira edição, acho que é a última, já enjoei desse nome, o próximo livro vai ter um outro nome, pode passar. Pode passar. Não se preocupem, porque isso aqui não é uma propaganda de livro, não quero que ninguém precisa comprar o meu livro, não compre o meu livro, não vale a pena comprar. Uma porque tem um exemplar na biblioteca, quem quiser depois dar uma folhada. Ou também já fazer um sorteio das salas que participaram das palestras. Quem sabe você não é contemplado com um livro, depois autógrafo. Quem não quiser se vira, pode vender, pode dar, tem um Natal aí para dar para alguém também, não tem problema. Então, essa palestra é mais para falar sobre a utilidade da arte, da literatura. Qual que é a utilidade? Por que tem que estudar arte, professor? Por que tem que estudar arte? Aqui eu vou explicar tudo mais, como posso dizer, o mais claro possível, com a minha experiência de vida, por que eu escolhi também ser professor de arte. E escrever e publicar um livro, para quem e para quem, também vai ser uma... Então essas duas perguntas eu vou responder no final da palestra, vocês vão entender por quê. Essa palestra eu vou explicar como eu comecei a escrever. Pode passar. Pode pausar. Muito bem. Vocês sabem que com 11 anos eu fui para o Japão, fiquei 3 anos lá, em 90 até 93. Volto para o Brasil com 14. Passo minha adolescência 14, 15, 16. Quando eu fiz 17, falei, eu vou para o Japão para comprar um carro, tenho dinheiro para comprar um carro e voltar para o Brasil. Então, porque na adolescência, eu era com a maioria de vocês, eu não gostava de livro também, é um saco ler. E eu não me importava muito com a arte também. Só que aí aconteceu algo que fez eu entrar nesse mundo da arte, e foi longe daqui, foi lá no Japão. Então, eu era muito de festinha, eu saía com meus amigos, não parava em casa. Na época, os adolescentes eram mais livres, não tinha tanto perigo assim para sair. Então, só que a minha ideia era juntar uma grana no Japão para ter um carro e continuar com as minhas festas.
Então, eu saio do Brasil em 96, com 17 anos, eu vou para o Japão. Pode ir. Pode pausar. Essa é a cidade de Hamamatsu. Aqui é onde estudei quando criança, e depois quando voltei para a mesma cidade, que meus tios estão lá até hoje. Meus amigos, o pessoal que estudei junto também, estão todos lá. Né? Então eu volto para morar na casa dos meus tios, eu arranjo um trampo, primeiro trampo acho que foi de montagem de carro, e nisso, isso foi em março, lá para outubro tinha um colega meu, trabalhava do meu lado, mais ou menos a mesma idade, 17, 18 anos, ele também, coincidência, ele chamava Yuji também. Aí eu e Yuji trabalhava junto e falou, olha, numa outra cidade chamada Nagano, tem mais trampo, a gente ganha dinheiro mais fácil, tem mais hora extra. Então, a minha ambição de querer voltar logo para o Brasil, para voltar para as festas, fez com que eu fosse com ele até Nagano. Pode ir? Pausa. Então, eu saio de Hamamatsu, que é aqui embaixo, aí vou lá para Nagano, que é lá em cima. Né? Uma cidade chamada Suwa, e lá é frio para dentro. A japonesada vai tudo para Nagano para nevar, para esquiar, porque neva muito naquela cidade. Então eu vou para lá, quase no final do ano, pode passar para o próximo. Pode pausar. Então em Nagano, chega mais ou menos em dezembro, só que aí aconteceu o seguinte, eu e o Yuji chega lá, a empreiteira que tomaria conta da gente falou, tem emprego para os dois, só que um vai morar numa cidade e o outro vai morar numa outra cidade, no estado de Nagano, só que cada um vai morar num lugar diferente, um vai folgar terça e quarta, outro vai folgar quinta e sexta, vocês não vão se ver. Mas como eu já estava lá, eu falei, não vou voltar para casa dos meus tios, encher o saco dele, fica, né? Só que o problema é que, além do frio, eu era muito jovem, não fiz a minha contabilidade direito, e o salário acabou antes, minha grana acabou antes do primeiro salário. Então era frio, a fome e não conhecer ninguém ali. Não é que você está sozinho em São Paulo, não, você está sozinho lá no Japão, quer dizer, além de você não conhecer ninguém, você é estrangeiro, os caras meio que te olham, meio que... Então era solidão, frio e fome, nesse período quase Natal. Então o que acontece? Deixa eu ver se eu preciso. Pode passar na frente. Pausa. E a única coisa que eu tinha era, para me distrair, era um Walkman. Vocês não é da sua geração, mas na nossa época era o único aparelho portátil que a gente podia escutar música. E só tinha uma fita também que era da Legião Urbana. Eu tinha uns papéis e uma caneta porque naquela época a gente escrevia cartas, né? Então eu mandava carta para meus pais todo mês, depois que eu tinha papel e caneta. Então, para me passar o tempo logo, porque entre o frio, a fome e a solidão, acho que a coisa de ficar sozinho era a que mais marcava. Então eu tinha que fazer minha cabeça pensar em outra coisa. Então aí começa eu entrar nesse mundo da arte. Por que eu fazia? Eu escutava as músicas da Legião, na parte onde que não tinha letra, eu escrevia minha própria poesia, tentando ocupar minha cabeça com alguma coisa. Eu lembro que nas minhas últimas moedas eu podia comprar pão, né, porque eu estava passando fome. Só que eu resolvi comprar pilha do Alckmin. Eu achava que a solidão marcava mais. Eu achava melhor ocupar a cabeça do que ocupar minha barriga, digamos assim. Então eu passei 3 meses só, trabalhava, voltava e escrevia. Ficava em casa só escrevia. Muito bem, pode passar. Aí eu consegui, pela primeira vez, ter essa coisa de buscar palavras e rimas, e aí eu volto para Hamamatsu de novo, né? Onde estão meus tios, aí nem que volta ao normal, pode passar. Então minha rotina era, daqui os meus colegas que trabalhavam junto comigo, daqui os meus amigos saíam sempre junto. Esse é o Yuji, que foi comigo para Nagano, a Júlia e o Kari, e a gente também tocava uma banda. Como eu escrevia as letras e berrava no microfone. Essa era a rotina, além do mais de escrever poesias. Então, por causa de 3 meses meio que mudou, mesmo, porque você vai, no momento que você começa, qualquer tipo de arte, você é inserido nela, pode ser poesia, pode ser pintura, pode ser música, você começa a entrar nesse mundo e você também começa a perceber que os outros artistas pensam mais ou menos como você.
Aí eu trouxe alguns exemplos, pode passar. Então aqui eu vou mostrar alguns escritores brasileiros e ao deparar com essas entrevistas, eu acho que eu escrevi alguma coisa parecida com o que ele já falou. Por exemplo, pode passar. O primeiro que eu trago é o Rubem Alves, educador. Um conselho. Se você amou muito um lugar, não faça a besteira de visitá-lo. Porque você vai visitar pensando que você vai encontrar o templo, mas o templo não está mais lá. É melhor você ficar com a imagem na sua cabeça. Eu não pertenço a esse lugar não me pertence mais. Pode pausar. Então ele fala sobre não voltar ao lugar que você foi feliz, né? Então eu falei, pô, eu escrevi alguma coisa parecida, que nem o Velho Sol. Antes eu tinha escrevido mais umas coisas, mas para não perder muito tempo, eu me sentia perdido, esquecido e traído pelo tempo e espaço que eu tinha me afastado. De repente surgiu o Velho Sol, me mostrando que além do céu nada é para sempre, que cada dia é um novo dia, que cada lugar é um novo lugar, que nenhuma história pode ser repetida, para que as nossas almas sempre sejam renovadas. Então, meio que você fala, pô, eu já escrevi o livro, pode passar o próximo. Acho que o próximo é do Drummond de Andrade. Eu acho, ao contrário das teorias modernas, que a inspiração existe. A inspiração é o momento em que você sente um impulso, às vezes criando até uma espécie assim, de elevação ligeira da temperatura, você se sente assim, um pouco inflamado, um pouco quente, assim, com vontade de fazer alguma coisa. Pode pausar. Muitos poetas usam muita razão, né? Então ele é sempre muito criticado e usa muita emoção. Então eu sou meio que como um Drummond. Hoje em dia eu tenho um pouco de vergonha, mas lembro que eu comecei a escrever muito jovem. Então muita coisa que me inspirava é quando você encontrava o seu crush, quando você se apaixonava. Então aquilo me fazia... olha que vergonha que estou falando. Chama apenas. Milhares de rimas descartadas ao ar, dezenas de rascunhos jogados ao chão, fazendo de um todo me poder alcançar o alvo encerra da minha imaginação. Posto o limite da minha criatividade, fecho os olhos implorando inspiração. Fico horas ensaiando algumas frases, falando sozinho sem nenhuma razão. Respiro, levanto, ameaço sem parar. Sento, me ajoelho, rolo no colchão. Penso, de repente, já tento esquecer. Aos poucos me flavo com o papel na mão. O que se encaixaria melhor? Um conto ou a velha poesia, algo concreto ou fictícia? Talvez o tema eu deixaria como título. Apenas conhecer uma garota bonita. Então você vê que o que um escritor fala, meio que você já mesmo antes, né, de saber que eles pensavam assim, você vê que meio que você está meio que interligado com os outros artistas, você é meio que acolhido com os outros. Pode passar o próximo. Que vergonha, porra, cara. Para mim, ser poeta significa, dizer tudo, ser gente. E para meu gente, ser gente, com perdão da redundância, no meu caso, é ser eu mesmo. Pode pausar. Então ele fala que é ser eu mesmo, aí eu lembrei de diálogo íntimo, né? Qual seria o sentido das flores, seu perfume e suas cores, se não houvesse a sensibilidade de quem consegue perceber, entender e admirar toda a sua essência expressada? O que é admirado é reflexo fiel de quem o admira. Contemplar é reconhecer-se. É quase que um diálogo íntimo, um diálogo consigo mesmo em outro. Então aqui eu falo das flores da natureza, mas poderia ser uma parede de concreto. Se tiver... Não é que eu estou falando da parede, eu estou falando de mim mesmo ao olhar para a parede. Porque se cada um falar da mesma parede, cada um vai ter uma visão diferente dessa parede. Então, na verdade, o poeta está falando de si mesmo. Então aqui talvez seja um exemplo sobre a natureza, né? Então, o que seria o sentido das flores, perfume e suas cores, se não tivesse ninguém para admirar ou contemplar? Pode passar. Próximo. A vida não é pobre, a vida é rica, mas o artista sempre vai querer inventar mais do que o que existe. Quando Van Gogh pinta A Noite Estrelada, ele acrescentou a existência humana uma noite a mais, que é aquela noite que está no quadro dele, porque existe todas as noites, mas aquela que está ali no quadro dele só existe ali. A experiência que está na música de Villa-Lobos só está na música de Villa-Lobos. É impossível encontrar em outro qualquer momento da vida. É ali. Da mesma maneira, a poesia, é o romance, é o teatro. É isso. A arte existe porque é arte. Eu não vou ler o que está ali, escrito ali, porque uma pessoa
bem especial. Ela citou esse poema para mim, vou deixar no final do slide. Isso aqui é uma poesia sobre liberdade. Como muitos poetas falaram sobre já a liberdade, eu coloco então mais uma poesia sobre a liberdade, mas é uma liberdade, uma nova liberdade, digamos assim. Isso aqui é um filme, Carteiro e Poeta, é um filme de um escritor chileno chamado Pablo Neruda. Ele foi premiado, Prêmio Nobel de Literatura, e no filme dele, numa das cenas, ele fala assim: a poesia não pertence a quem escreve, mas àqueles que precisam dela. Então não pertence mais a mim, pertence a quem precisa dos meus escritos. Quando vi isso daqui, olha o que aconteceu, pode passar. Ó, pausa. Eu escrevi transcender. Tem vários. Daqui é só o primeiro verso, tá? Transcender é alcançar o doce silêncio que anuncia o início de um novo ciclo. Depois eu continuo o poema, só que só fixa nesse primeiro verso. Pode passar. Pausa. Conhece as pessoas aqui? Nem eu. Mas por que o professor colocou? Eu coloquei meu nome para pesquisar no Instagram. Essas pessoas estão usando o meu poema nas suas fotos. Ó. Transcender, alcançar o doce silêncio que anuncia o início do novo ciclo. Dele, Jorge. Graças a Deus ela colocou meu nome, né? Ela pelo menos colocou. Pode passar. Pode passar direto, porque é várias pessoas. Então são pessoas que eu não conheço. Na verdade, elas também não me conhecem. Depois que eu comecei a curtir todo mundo que colocou, né? Então, e é um verso que fala de fé e esperança no seu novo ciclo, né? Então, quer dizer, estão usando do meu verso algo que elas estão colocando muita esperança. Ano novo, tem agência abrindo agência, tem mulher grávida, início novo ciclo falando do filho dela, usando os meus versos lá, moça grávida, o cara que superou a ex-mulher, qualquer coisa, pode pausar. Então você vê que é o que estava no filme. Então não me pertence mais, é de quem precisa. Então eu não posso dar uma de... Ninguém vai usar, não tem essa, é quem quiser. E aí eu volto para o Brasil em 2012, eu vejo em 2012, eu assisto o Corinthians ser campeão mundial. Uma semana depois, eu volto para o Brasil. Pode passar. Aí aqui no Brasil eu faço então a faculdade de licenciatura em artes visuais, faço após literatura, artes e filosofia. Acho que isso meio que engloba todas as coisas que eu faço. Pode ir. Aí eu publico, já é a terceira edição, né? Publico esse livro, Invisível nas Primárias. Aí ao publicar uma coisa bem bacana que aconteceu também aqui em Joinville, aqui pode pausar. O jornal Classe A daqui de Joinville publicou uma poesia minha, que é Simetricamente. E é bem bacana, que é do lado do Manuel de Barros, e embaixo tem Fernando Pessoa. Cara, como se fosse poeta também, cara. Igual isso, cara. Então isso me deixou marcado. Foi a primeira e a única vez, nunca mais me deixou. Pode passar. Mas está lá no monte, no canto. Aí passei então em podcast esse ano com o pessoal falando do meu livro. A vida não é pobre, a vida é rica. Depois que o Pedro Aguilar falar, então vai ter... O artista sempre vai querer inventar mais do que existe. Quando Van Gogh pinta A Noite Estrelada, ele acrescentou a existência humana uma noite a mais, que é aquela noite que está no quadro dele, porque existe todas as noites, mas aquela que está ali no quadro dele só existe ali. A experiência que está na música de Villa-Lobos só está na música de Villa-Lobos. É impossível encontrar em outro qualquer momento da vida. É ali. Da mesma maneira, a poesia, é o romance, é o teatro. É isso. É a arte. Pode pausar. Então, quem vai recitar é a mãe do professor Denis. A mãe do professor Denis trabalhou comigo no Bailarina, ela é professora de português e literatura. Ano passado, nós tivemos também uma semana literária, e ela, sem eu saber, ela comprou o livro, recitou nessa semana literária, usou o livro para dar algumas aulas, coisas, não sei o que ela tirou dali, né? Mas e ficou muito marcante, porque japonês sabe que não chora, japonês é macho, não chora. Mas naquela hora eu transbordava, assim, eu nunca vi ninguém recitar tão belamente quanto a mãe, a professora Sônia. Pode passar por baixo. E vou falar um poema, eu tenho um colega, o professor Denis,
Estou apaixonada pelo livro dele, muito bom. Mas eu vou ler um poema chamado Voar. Voar. Eu sempre quis voar. Quem nunca sonhou? Voar nas minhas próprias asas e conhecer o mundo sem barreiras, sem limites, sem culpa, nem fronteiras. Quem nunca sonhou? Sentir o gosto das nuvens desse ar, ou estar no meio do mar sem se molhar. Quem nunca sonhou? Voar o mais alto possível, ou voar o mais rápido também. Porque nessa trajetória não há curvas, nem traz perigo a ninguém. Quem nunca sonhou? Voar sem permissão, voar sem preocupação, tudo se move conforme a intuição. Quem nunca sonhou? No céu não há prisão, pressão, repressão ou depressão. Tudo tão diferente para nós que estamos no chão. Quem nunca sonhou? Ah, eu ainda sonho em voar. Aliás, quem nunca sonhou? O meu colega não arrasou. Vocês olham, então, bem. Aí já falou dando direito. Foi incrível esse dia. Agradece ela por mim, professor. Pode pausar. Aqui mesmo, pode pausar aqui. Aí. Então, qual que é a resposta dessas perguntas, né? Qual a atividade da arte e da literatura? Para vocês não sei lá, para mim, muda tudo. Então, naqueles 3 meses navegando, mudou tudo a minha vida. Se não, se desse tudo certo, pegava o dinheiro, voltava para o Brasil, comprava o carro e estava nas festinhas, quer dizer, eu ia perder todas essas coisas que aconteceu por causa da arte. Então, eu escrevi e publicar um livro para quem e para quem? Na verdade, escrevi um livro, mas é para, tipo, uma homenagem aos meus escritos que me trouxeram até aqui. Então, para isso não ficar um papel solto para cá, coloquei num livro, registrei, quer dizer, de um CPF, meus poemas, como se fosse um agradecimento para eles. E é para quem? Para quem quiser também. Por isso que eu deixo sempre um livro para cada escola que eu passar, para quem quiser dar uma folhada e achar sentido em alguma coisa que eu escrevi, já valeu tudo. Não preciso vender. Né? Então, é sobre isso. Obrigado a todos, ao presente de todos. Até a próxima.